Olá pessoal, venho aqui trazer um resumo dos fundos multimercado da família Select no mês de julho. Foi um mês positivo para a indústria de fundos multimercados em geral, seguindo a tendência dos últimos 3 meses, ou seja, depois das quedas relevantes tidas em março, os fundos vêm recuperando seus respectivos retornos desde abril, para as diferentes estratégias, né? Ou seja, os fundos macro, long short, quantitativo, internacional, multi-estratégia. Todas essas classes tiveram ganhos expressivos no mês de julho, que foi função da valorização, da alta valorização que os ativos de risco tiveram em geral. Então, o Ibovespa teve forte alta no mês de julho, assim como os títulos públicos atrelados à inflação, os títulos prefixados. Foi um mês positivo para os ativos de risco. E entre os fatores de mercado que influenciaram tal valorização, além dos mesmos fatores relacionados aos estímulos monetários que foram injetados pelos diversos bancos centrais ao redor do mundo, houve também em julho a divulgação de dados de atividade, tanto global quanto no Brasil, melhores do que o esperado pelos investidores, que ajudou a reduzir um pouco da aversão a risco tida nos últimos meses. Além disso, no ambiente local, houve também uma melhora no ambiente político, que ficou de certa forma menos hostil, e abriu espaço para mais discussões acerca de reformas, o que também ajudou a melhorar, a reduzir a aversão a risco, que teve um reflexo também positivo na moeda local, no real. Falando agora um pouco das carteiras do Selection, começando pelo Selection Multimercado e depois pelo Selection Multimercado Plus, mas foram ambos os fundos que tiveram retornos expressivos, como comentei aqui. O Selection Multimercado teve valorização de 1,55% no mês, contra 0,19% do CDI. Foi o mês em que os destaques de performance foram os fundos RPS, Total Return, que é uma estratégia long short direcional, ou seja, busca manter uma exposição direcional comprada à bolsa e conseguiu capturar ganhos em cima disso, né, com a valorização do Ibovespa. E o fundo OCAN Retorno Absoluto, que é um fundo que combina essa mesma parcela de valor relativo em ações, um long short direcional, com estratégias macro, é o que a gente chama de um multi-estratégia, e ele conseguiu também surfar esse movimento de mercado no mês de julho. Os fundos mais representativos, ou seja, as maiores alocações do Selection Multimercado hoje, são os fundos da Cadima, que é um fundo quantitativo barra sistemático, hoje tem 10% do fundo, seguido do OCAN, que é o fundo que eu comentei agora há pouco, e o fundo da Verde, a estratégia multimercado macro tradicional da Verde, o Verde AM X60. Já o Selection Multimercado Plus, ele teve um retorno também expressivo de 2,77% no mês, contra 0,19% do CDI. Foi o mês em que as estratégias que mais contribuíram para a performance foram os fundos de estratégia long biased, ou seja, são aqueles fundos que mantêm uma exposição ainda maior à bolsa, se comparado aos fundos long short direcional, e conseguiram capturar ganhos com a valorização da bolsa no mês, né, que foram os fundos Trust, Long Bias e Dahlia Total Return. Vale comentar aqui para ambos os fundos, eles também têm uma parcela de investimento em ativos fora do mercado de ações, né, ativos de renda fixa, commodities, eles têm essa flexibilidade adicional de um fundo Long Bias. Entre as maiores posições do portfólio hoje estão os fundos OCAN Retorno Absoluto, com 10% do fundo hoje, e o Capital Zeta, também ali, estratégia multimercado macro, entre as maiores posições. Então, esse aqui é um pouco do resumo que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os dois fundos multimercado.